Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de 2 Reis. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 18 a 33. 2 Reis, capítulo 6, 18 a 33. É uma passagem um pouquinho maior, mas nós vamos ler totalmente. Vamos prestar bastante atenção nesta história, que ela já é conhecida. Quando nós estávamos estudando o Sermão do Monte, acredito que nós contamos grande parte dessa história já. Mas como o foco não era 2 Reis, era o Sermão do Monte, nós talvez não falamos alguns detalhes, né? E eu não gostaria de pular essa parte, como fiz na semana passada. Então nós vamos estudar esse texto. Eu vou ler mais uma vez aqui, bem rapidinho, para nós acompanharmos. 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 18. Como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peste esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás, fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investimentos na terra de Israel. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não me acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu o outro dia: dá-me o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido essas palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vede
como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro do rei e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Mas que mais, pois, esperaria eu do Senhor? A gente vai só dar uma lembradinha da semana passada, porque a história ela é uma continuação. Capítulo 6, Eliseu faz flutuar um machado. E aí nós começamos a estudar na semana passada, a partir do verso 8, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Então a gente tinha como título O Deus que Vê, baseado na questão de que o rei iria atacar Israel, e Eliseu sempre sabia onde que seria esse ataque, e avisava o rei de Israel, para que ele pudesse se proteger. E aí está então a aplicação para nós, que o Senhor vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas, Ele vê o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. Uma outra aplicação desse texto é que Deus está protegendo o povo de Israel, um povo que estava distante do Senhor. E nós falamos que as promessas de Deus, elas não falham, elas não deixam de acontecer, né? Muitas vezes por causa da própria infidelidade humana. Deus é um Deus misericordioso. E aí então vimos que porque Eliseu tinha sempre essas visões, o rei de Israel achou que tinha alguém entregando lá, algum impostor, traidor no meio do acampamento deles. A aplicação que a gente tira dessa parte é que qualquer coisa extraordinária, o mundo, ele não compreende, ele não vai entender como algo de Deus, como algo sobrenatural. Ele tem sempre que achar uma forma, né, de interpretar as coisas. E o incrédulo interpreta as coisas do ponto de vista humano. E nós devemos interpretar e olhar para todas as coisas no ponto de vista da vontade de Deus, daquilo que Deus tem feito. A partir do verso 15, é uma segunda parte, que baseado nessa questão de Eliseu estar entregando os lugares onde o rei da Síria iria fazer os seus ataques, o rei da Síria, ele manda uma parte de um exército para atacar Eliseu, para prender Eliseu e talvez matá-lo. E essa parte então, fala a respeito do moço de Eliseu, que ele viu a cidade cercada de inimigos, e ele se desespera, né? Que faremos? Aqui a aplicação que nós tiramos é que mesmo desesperado esse servo, ele buscou a Deus, a ajuda do Senhor. Porque quando ele busca a ajuda de Eliseu, ele está buscando aquele que sabe a vontade de Deus, né, para ele. E, curiosamente, a gente vê que Eliseu orou, não para que o seu servo acalmasse, mas para que os olhos dos seus servos fossem abertos.
Orou Eliseu, verso 17, peço-te que lhe abras os olhos. E o que ele viu? O moço viu um monte cheio de cavalos e carros ao redor de Eliseu. Carros e cavalos de anjos. Ou seja, o exército de Deus era muito maior. Não deveria temer aquele humano que iria atacá-lo, porque maior era aquele que estava do lado dele, que era o próprio Deus. Extraordinário é o nosso Deus. E aí nós trouxemos alguns versículos que falavam, em vindo temor, hei de confiar. Meu Deus é a minha salvação. Ou seja, olhe para Deus, não olhe para os exércitos, porque ainda que um exército se acampe, não deve se atemorizar o nosso coração. A fé nos permite ver o exército invisível de Deus e crer que Ele dará a vitória. Então agora nós chegamos no nosso texto que nós lemos hoje. Um exército de anjos, na nossa cabecinha, a gente imaginaria que esses anjos iriam sair lá e matando todo mundo, destruindo tudo. Mas o que aconteceu? Eliseu, que havia pedido para que os olhos do seu servo fossem abertos, ele ora agora para que os olhos do exército inimigo se fechem, eles não enxergam. E aqui o não enxergar dá a entender que não era uma cegueira total. Eles ainda conseguiam ver, porque eles foram guiados por Eliseu e eles foram seguindo. Nós percebemos que, talvez, humanamente falando, a gente pensa numa guerra onde o mais importante a fazer é derrubar, destruir o inimigo. E Deus deu para Eliseu um plano muito melhor. E é curioso, nós falamos isso, acredito que da outra vez. Eu já falei esse texto algumas vezes, então eu já não sei mais o que eu falei em qual lugar. Eu falei lá na classe, lá do instituto, falei numa pregação, mas parte aqui que Deus deu a Eliseu um plano muito melhor. E a gente não vê muito na Bíblia, a gente vê muitas guerras mesmo, o exército sendo destruído, ou o exército de Deus, ou o exército inimigo. E aqui a gente vai ver que Eliseu consegue promover uma reconciliação, ele consegue promover uma paz, onde aparentemente seria impossível a paz. E esses passos aqui são interessantes, porque a gente está vivendo num tempo de guerras. Uma pessoa faz uma coisa contra e o outro faz duas contra. Um de cá, um de lá, A gente está vendo isso no governo, a gente está vendo isso em tantos lugares. Se aplica uma lei contra mim aqui, eu aplico duas contra você ali, ou se me ataca daqui, eu ataco de lá e de cá. Que isso promove? A gente sabe que a guerra só promove a guerra. Eu vou lá e jogo uma bomba, destruir um prédiozinho lá, o outro vai distribui um bairro, mata um tanto de gente, o outro sequestra. Ou seja, o ódio vai alimentando o ódio. E a gente vai perceber nessa história que Eliseu conseguiu fazer um caminho diferente. Eles chegaram lá para, vamos dizer assim, prender Eliseu, matar Eliseu. E o que ele faz? Feriu-os de cegueira. Verso 19, Eliseu lhes disse, não é este o caminho. Eles não sabiam que era Eliseu. Eles estavam querendo caçar e buscar Eliseu, e Eliseu vai lá, e o próprio Eliseu fala, não é por aí, Eliseu está ali. Aí vem a questão ética, ele estava mentindo, Bom, de certa forma está mentindo, mas quando você está numa guerra, você não vai chegar para o inimigo, eu tenho tantas armas, meu inimigo. Não, você vai agir de forma para derrotar o seu inimigo. Um comentarista falou que ele não está mentindo, porque ele disse que não é o caminho para ali, mas ele os guiou a Samaria.
E o comentarista diz, é porque ele estava indo para Samaria mesmo, é lá que ele estaria. Então ele guiou um caminho certo. E aí, o que aconteceu? Eles foram até aquele lugar e chegaram lá. Provavelmente ele pediu para que as portas fossem abertas, né? E eles entraram naquela cidade. E aí, quando eles estavam lá dentro da cidade, a oração de Eliseu é: abre, Senhor, os olhos. E eles estavam no meio de Samaria. Ou seja, um exército que, num primeiro momento, tinha uma posição de ataque, agora eles estão numa posição de ser acuados dentro da Samaria, lá num lugar fechado, com soldados inimigos todos em volta deles. E esse exército, ele não é o exército completo, é uma parte do exército. Jorão, que é o rei, ele vem e fala com Eliseu, né? Eu devo feri-los, devo matá-los? E a resposta de Eliseu, mais uma vez, Eliseu está caminhando por uma solução diferente. Ele diz, não os ferirás. Manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. O que nós falamos, irmãos? Se tem um inimigo, eu ataco esse inimigo. Alguém poderia falar, mas estava fácil, eles iam ganhar a guerra. Sim, mas Eliseu destrói um exército, daqui a pouco o rei da Síria manda mais 2. E a paz, cadê essa paz? Mas ele manda dar pão e água. E o Jorão aqui, ele chama, né, Eliseu de meu pai, e diz que não deu só pão e água, ofereceu-lhes o rei grande banquete e despediu-lhes. E aqui esse finalzinho é interessante, né? Despediu-lhes, foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Ou seja, houve paz. Gentileza que trouxe a paz. O fato dele dar esse alimento era como se ele estivesse fazendo uma aliança com o inimigo. Ele está poupando o inimigo de morte e está fazendo assim uma aliança. E aí, irmãos, a gente tem, né, muitos versículos bíblicos que nos trazem à luz aqui essa verdade. Como nós devemos nos comportar. Provérbios 25, 21 e 22, teu inimigo te aborrece, tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. É um texto do Novo Testamento também, né? Romanos 12. Mas é curioso que a gente percebe, quando o rei falou, devo matá-los? O que Eliseu falou? Dá pão e água. E esse texto fala sobre isso, né? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, deixará ele sem ação. Quando alguém dá um soco, e você, no lugar de retribuir, você vira a face, você deixa esse inimigo sem ação. Olha o verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem.
A única forma de vencer o mal é com o bem. Se você agir mal contra o que é mal, você vai, como nós já falamos, desencadear uma série de discussões, de retaliações, de problemas. Mas se nós nos calamos, se nós encerramos, né? Se nós não colocamos mais fogo na fornalha, nós vamos perceber que as coisas se resolvem, né? Em paz, as coisas se resolvem. Ouviste o que foi dito, amarás teu próximo. Eu, porém, vos digo, amais vosso inimigo e orai pelos que vos perseguem. São tantos textos que a gente sabe de cor, né? Mas tem que ler novamente, sim, porque não é fácil. A gente, às vezes, tem dificuldade de amar o amigo, como amar o inimigo, né? Quantas vezes nós temos dificuldades de relacionamento na própria família? Então, como não? A justificativa aqui é que fala que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuva sobre justos e injustos. E nós também devemos agir dessa forma. Mais um desses textos é a continuidade, né? Mateus 5, 43 a 48. Na continuidade diz que se amardes os que vos amam, que recompensa tendes. Então, assim age o mundo, né? O mundo responde com amor àqueles que o trataram bem. Mas se você trata mal ou é maltratado, no mundo eles também maltratam. Eu ressaltei aqui o verso em verde aqui no final, porque é interessante a gente ler muito esse versículo separadamente, né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Claro que esse texto pode ser englobado em diversos assuntos, mas ele está falando aqui do quê? Que tipo de perfeição é essa? No amor. Então, como o Pai ama, como Deus ama, sede perfeitos como o perfeito é o vosso Pai Celeste. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem. Olha essa parte que é difícil, né? Infelizmente, muitas vezes nós estamos maldizendo alguém que quer o nosso bem. Aí a gente fica incomodado com a determinada pessoa, acha que ela não quer o nosso bem, e a gente começa a falar mal da pessoa, sendo que a pessoa não tem nada contra nós. Mas o texto fala aí, mesmo se essa pessoa está maldizendo, né? Bendizei os que vos maldizem. Bate numa face, oferece a outra, tirar a capa, deixe levar a túnica. O verso 31, nós estudamos, né? Esse aqui, o Sermão do Monte está ligado mesmo a esse texto. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também, fazei-o vós também a eles. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a gente vai seguir aqui rapidinho, só essa parte final aqui, né? Aqui encerra um período. E a gente vai para o verso 24, a gente vê uma guerra, né? A gente poderia dizer, mas não acabamos de falar que houve paz? Houve paz por um tempo, né? O ser humano, daqui a pouco ele arruma outra confusão, né? Cessa uma, começa outra. E aqui, esse rei Jorão, provavelmente ele não era um bom rei, ele não era alguém muito bom na abordagem, no militar. Talvez ele achando que estava muito em paz com os sírios, deixou de se preparar melhor. Porque o que nós falamos aqui, os sírios deixaram de atacar as fronteiras de Israel.
mas de outra forma eles começaram a atacar. (24-33), o Deus que é fiel à sua aliança. Os ataques às fronteiras cessaram, mas Ben-Hadad II decidiu que era chegada a hora de ir à guerra. Ou seja, uma nova guerra aparece aqui, novos governantes e tudo mais. E a situação aqui é bem séria, não? Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram. Então, uma cidade sitiada é que não chega, né? Não chega alimento, não chega nada. Eles estavam passando dificuldades. O que restava, eles estavam vendendo tudo muito caro. E aqui tem uma história, né? Uma história muito estranha, muito triste, porque o fato da pobreza, né, extrema, a gente percebe que chegou-se a um ponto de que as pessoas perderam totalmente a noção de tudo. Que história maluca essa aqui, não? Das duas mulheres? Elas perguntaram para o rei, queriam falar com o rei talvez achou que elas iam pedir uma ajuda para ele, mas ela vem com uma história, que ela queria que o rei fizesse justiça. Justiça em algo totalmente fora. Nós duas combinamos que a gente ia comer o meu filho e depois a gente comia o dela. Que história é essa? Imagina. Só que aí a gente comeu o meu, e aí agora na hora de comer o dela, ele escondeu o dela. Então conta-se que o rei, acho que ele ficou horrorizado com isso, ele ficou assim, traumatizado. Só que aí como que ele agiu? Aqui fala de pano de saco, aqui fala que ele, aparentemente, parece que ele estava triste, arrependido. Não. Ele vai culpar a Deus, porque a partir daí ele diz, olha, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ou seja, o que ele deveria ter feito vendo essa situação toda? Ele deveria ter se arrependido, ele deveria ter buscado perdão, pedido ajuda a Eliseu, mas não, ele vem com essa história de que vou matar, vou exterminar esse Eliseu. O rei então enviou um mensageiro para prender a Eliseu, para que ele fosse executado. Eliseu não se abalou aqui, não se perturbou, pois sabia que o Senhor Deus estava com ele. Mais um momento de coragem de Eliseu. Eliseu também não se ateve à autoridade desse rei. O rei de Israel, Jorão, ele era o filho de Acabe com Jezabel. Então não era muito gente boa. Eliseu ordenou que os anciãos mantivessem as portas fechadas até que os dois homens estivessem do lado de fora. E a conversa aqui, no verso 33, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que ele está dizendo? Que o que estava acontecendo de mal vinha do Senhor. Bom, por um lado eles estavam certos, né? Porque era a mão do Senhor pesando sobre eles. Havia muitas palavras, né, de Deus pesadas sobre aqueles que se afastassem dele. Mas não era Deus que estava fazendo aquilo, era a falta de arrependimento do rei, do povo que estava distante do Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor, Ele é aquele que abençoa, mas também é aquele que disciplina o desobediente. E é isso que a gente vê aqui. Na disciplina, o ímpio, ele fica mais enfurecido, revoltado contra Deus.
Mas nós não devemos e não somos assim. Quando somos disciplinados, devemos nos colocar diante do Senhor. E mesmo se a disciplina ou o que nós estivermos passando não estiver relacionado em si a algum fato específico, né, ou ao pecado, porque não necessariamente a gente consegue relacionar e medir o sofrimento pelo pecado. Mesmo assim, nós devemos nos humilhar perante o Senhor, nunca nos revoltar contra o Senhor.